Olá, vamos continuar com o nosso estudo sobre os benefícios. A gente está quase terminando, tá? Falta só auxílio acidente, auxílio reclusão, coisinhas pequenas, tá? Estávamos falando da pensão por morte. Eu fechei o bloco anterior com essa tabelazinha aqui, tá? Que é a tabela da medida provisória, tá? Que ela é, assim, uma novidade, assim, que vai mudar todo o sistema, na verdade, de recebimento de benefícios pelas viúvas ou viúvos. Em maior quantidade de viúvas, eu já justifiquei para você no bloquinho passado, né, da aula passada. Vamos lá, seguir? Ainda texto alterado, tá? Eu estou vendo, só para a gente poder recapitular, olha só o que eu estou vendo com você. O artigo 77. No teu material, você tem o artigo 77 antes da medida provisória e depois. Então, eu estou vendo as alterações depois. Parágrafo 6º. Para efeito disposto no parágrafo 5º, a expectativa de sobrevida será obtida a partir da tábua completa da mortalidade de ambos os sexos, construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, vigente no momento do óbito do segurado instituidor, porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, não é? Então, vai depender de qual momento. O cônjuge, o companheiro ou a companheira considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade remunerada que lhe garanta a subsistência, mediante exame médico pericial, a cargo do INSS, por acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação do pagamento do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, tá? Observado o disposto no artigo 101. E foi garantido, né? 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente depois de 6 meses de ausência, será concedida pensão provisória, tá? Pensão por morte decorrente da morte presumida, ela é provisória, porque pode ser que o indivíduo volte, não é? Na forma desta subseção. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, lembra que eu falei no bloco passado? Caiu o prédio, eu ia visitar o prédio, né? Caiu o helicóptero do Ulisses Guimarães, um navio, houve um naufrágio, várias pessoas desapareceram, a pessoa estava lá, na verdade ela conseguiu nadar até uma margem e ela está lá vivendo numa floresta, tá? Não quer mais saber de trânsito, não quer mais saber de internet, está feliz da vida lá, todo mundo está achando que ela morreu. Houve um acidente em que muito provavelmente ela morreu, tá? Então, após 6 meses sem ela aparecer, aí é concedida a pensão por morte provisória, tá? Vamos seguir. Mediante prova do desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independente da declaração e do prazo deste artigo. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má fé. Porque pode ser que o indivíduo reapareça, aí os filhos tranquem o indivíduo no quarto. Eu estou contando isso aqui já foi fato relatado na literatura jurídica, tá? O indivíduo reapareceu, os filhos trancaram o pai num quarto, davam comida, tipo aquela historinha do João e Maria, davam comida para o pai trancado no quarto, para poder ninguém saber que o pai tinha voltado, para poder os filhos continuarem recebendo pensão por morte, a viúva e os filhos, tá bom? É assim mesmo. Então, a gente pensa assim, que quando sai uma medida provisória, uma lei sendo mais carrasca, que, meu Deus, por que tanta maldade? Porque as pessoas fraudam. E INSS é vítima de fraude. Só o INSS? Não. Mas a gente está trabalhando esse tema, não é? Vamos lá. Não se aplica o disposto do artigo 103 da lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente na forma da lei. A gente vai chegar nesse artigo, tá? Auxílio reclusão. Vamos mudar de assunto, a gente já está terminando os nossos benefícios. A auxílio reclusão, eu quero dar uma paradinha com você para explicar uma coisa, tá? O tema previdenciário é um tema cheio de lendas urbanas. Esse do auxílio reclusão também já falei em outras aulas. É cheio de lendas urbanas. Por quê, Karina? Porque as pessoas insistem em dizer que o auxílio reclusão é pago para as viúvas, ainda multiplica as viúvas, né? Para as viúvas dos bandidos que estão presos, tá? Se você quiser chamar de bandido, fique à vontade, né? Mas, na verdade, os bandidos, esse termo pejorativo, pesado, os bandidos que estão presos, eles, na sua grande maioria, nunca contribuíram para o INSS.
Quando eu tomei conhecimento dessa lenda urbana, faz tempo já, eu até fiz um levantamento no INSS sobre os percentuais, no sistema penitenciário brasileiro, né, esses dados você encontra no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Eu fiz um levantamento dos presos brasileiros e do auxílio reclusão, né? Então é assim, eu não lembro exatamente do percentual, só se eu tivesse estudado de novo, né, pesquisado de novo e me preparado para essa aula, mas não é necessário, eu só estou conversando com você para você entender. Era assim, era um percentual, tipo 95% em uma fração, ou até mais, da população carcerária brasileira, 95%, mais de 95% da população carcerária brasileira nunca ingressou no sistema previdenciário. Nunca contribuiu para o INSS. Está entendendo? Esses indivíduos, a grande maioria que estão presos, eles estão à margem de vários direitos. Tá? Não estou fazendo discurso político aqui, não. Mas eles ingressam no mundo do crime, jovens. Hoje, com os programas de acesso à educação para todos, às vezes esse pequeno traficante está até matriculado numa escola pública. Ele está até matriculado, ele não vai, ele não frequenta. Mas a mãe até matriculou, tá? Porque hoje atualmente tem os programas de educação para todos, eles, de forma pelo menos fictícia, né? Todo mundo tem acesso à escola. Por que eu digo fictícia? Porque às vezes ele não está frequentando, entendeu? Enfim, mas não é o assunto dessa aula. Eu quero só que você entenda o seguinte. Mais de 95% da população carcerária brasileira sequer ingressou no sistema do INSS. Sequer trabalhou um dia com carteira assinada. Sequer contribuiu para o INSS pelo menos uma vez. Se não contribuiu, não é segurado. Se não é segurado, os seus filhos não são dependentes econômicos do segurado. A sua esposa, sua mulher, sua companheira, não é dependente econômica do segurado. Você está entendendo o que eu estou explicando? Então, essa lenda urbana que diz que 90 e tantos, que o bandido que está preso, cumprindo pena, o Estado ainda paga, ainda sustenta as viúvas, coloca um monte de viúva, né? É, na verdade, notícia mentirosa e sensacionalista. O que existe é o seguinte, olha só. Existe o trabalhador, operador de caixa do supermercado, ganhando baixa renda, porque o auxílio reclusão está relacionado com a baixa renda, tá? Ele ganha baixa renda, estou aqui atribuindo baixa renda a ele. Aí ele um dia, no final de semana, é provocado por um vizinho, uma briga de vizinho, porque fez uma obra, a obra pinga a calha da goteira, o esgoto vai para o vizinho não gosta, aí vai lá tomar satisfação, e nessa discussão entre eles, o segurado, contribuinte do INSS, operador de caixa de um supermercado, vai e agride o vizinho, dá um empurrão no vizinho, o vizinho cai de testa na quina da calçada, certo? Começa a sangrar. Eles moram num bairro muito distante, mal estruturado. A ambulância demora a chegar e esse vizinho morre. Ok? A gente poderia colocar aí um crime doloso, tá? Na verdade, eu poderia até colocar um préter doloso, mas não é o caso aqui que a gente está estudando penal. Ele foi processado, julgado e condenado. Ele não cometeu um crime, ele foi condenado. Aí ele vai cumprir a pena. Ele ganhava baixa renda, contribuía para o INSS e vai cumprir a pena. Se o juiz aplicar a pena privativa de liberdade, porque em muitos casos assim, não nesse específico, mas assim, casos em que tudo conspira a favor do acusado, como assim tudo conspira, Karina? Ele é trabalhador, ele tem endereço fixo, ele tem filhos, ele às vezes se arrependeu, arrependimento posterior, enfim. Se tudo conspirar a favor dele, ele acaba, muitas vezes, nem cumprindo pena na cadeia, ele vai cumprir pena de outra forma, é regime aberto, entendeu? Então, mas se ele vai cumprir pena na cadeia e não vai receber remuneração do trabalho dele, ele ganhava baixa renda, o INSS paga a pensão, o auxílio reclusão, para o conjunto de dependentes, tá? Entendeu? Agora, se ele não foi contribuinte, ele não vai ter direito, o dependente dele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Tá entendendo? Se ele não ganha baixa renda, o dependente dele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Ok? Então vamos para a tela que eu acho que já dá para a gente ler esse dispositivo. Artigo 80. O auxílio reclusão será devido
nas mesmas condições da pensão por morte. Aos dependentes de todo mundo, não, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, porque pode ser que ele receba, a empresa tem um plano, tem um plano de cargos e salários que pague uma situação dessa. Nem estiver em gozo de auxílio-doença, porque se ele estiver em gozo de auxílio-doença, ele está recebendo dinheiro. Nem de aposentadoria, nem de abono de permanência de serviço. Aí não está recebendo nada, ok? E ele ganhava baixa renda, e ele é um segurado, então os dependentes ganham, tá? O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com certidão de efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória para a manutenção do benefício a apresentação da declaração de permanência na condição de presidiário. Não está preso, pode trabalhar. Está preso trabalhando dentro da cadeia, paga, não tem auxílio-reclusão. Sustenta a família, entendeu? Fugiu, não tem direito ao auxílio-reclusão. Agora vamos mudar de assunto, tá? Já falei de auxílio-reclusão. Vamos mudar de assunto. Auxílio-acidente. Auxílio-acidente é o seguinte, é quando o indivíduo sofre um acidente, se recupera, mas fica com sequela. Aí o auxílio-acidente, que corresponde a 50% do salário de benefício, eu não tinha falado, o auxílio-reclusão é 100% do salário de benefício, tá? Considerando que ele tem baixa renda, tá? É por isso que ele é nas mesmas condições da pensão por morte, tá? Auxílio-acidente. Auxílio-acidente é 50%, tá? Só que o auxílio-acidente é quando ele tem sequelas. Então, ele voltou a trabalhar e ficou com sequela, ficou com alguma diminuição da sua capacidade laborativa. E o auxílio-acidente tem caráter indenizatório. O auxílio-acidente ele vai ter caráter indenizatório. Não é caráter remuneratório, é isso que eu quero que você entenda. O auxílio-doença é para remunerar, para o cara se sustentar enquanto ele está doente se tratando. O auxílio-acidente não é para ele se remunerar, é para ele ser indenizado pela sequela, porque ele pode trabalhar, entendeu? Vamos seguir. Artigo 86. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ele pode até passar a exercer um trabalho que ele ganhe mais, entendeu? Mas ele ficou incapaz para o trabalho que ele habitualmente exercia. Então, ele vai ter essa indenização chamada auxílio-acidente. O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido observado o disposto no parágrafo 5º até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou óbito do segurado. Entendeu? Ele fica recebendo. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Então, a pergunta, tá? Deixa eu colocar aqui na página. A pergunta, o auxílio-acidente pode ser acumulado com remuneração? Ok? Pode ser acumulado com remuneração? Sim. O auxílio-acidente pode ser acumulado com aposentadoria? Não. Ok? Auxílio-acidente, voltar ali para a tela. Auxílio-acidente pode ser acumulado, por exemplo, com salário maternidade? Pode. A mulher está com sequela, voltou para trabalhar, recebe o auxílio-acidente, ficou grávida, ficou de licença maternidade. Pode, tá? Vamos lá. O recebimento ou concessão de outro benefício, exceto a aposentadoria, está aqui, olha. Exceto a aposentadoria, observado o disposto do parágrafo 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Porque o que acontece? É muito comum a perda de audição, certo? Muito comum a perda de audição e
não necessariamente é incapacitante, certo? Para outro trabalho. Então, olha só o que eu quero que a gente perceba aqui, só para fechar essa questão, tá? Fechar esse bloco. E aí eu fecho os benefícios todos com você agora. Auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenizatório. Ele pode ser acumulado com qualquer outro benefício, exceto a aposentadoria. Então, pode ter auxílio acidente, ele está trabalhando com sequela, né? Aí ele adoece. Auxílio acidente mais auxílio doença? Pode? Pode. Auxílio acidente mais auxílio doença acidentário? Pode? Pode. Auxílio acidente mais pensão por morte? Pode? Pode, com aquelas regras lá da pensão por morte. Auxílio acidente mais salário maternidade? Pode? Pode. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria? Não, não pode, ok? Então eu vou fechar esse bloco com você, sabendo que a gente trabalhou os benefícios nessa aula, com as alterações da medida provisória. Vamos esperar a medida provisória ser aprovada ou não, para ver se a gente mantém essas regrinhas, tá bom?